pessoal, nesse vídeo nós finalmente vamos falar sobre os decantadores de alta taxa. Então, esses decantadores, são decantadores que vão ter na presença deles, elementos tubulares, ou lamelas ou lâminas, Então, por isso que aí a gente tem que eles são conhecidos como decantadores lamelares, que você tem lâminas ou elementos tubulares, Também outras nomenclaturas também utilizadas decantadores de elementos tubulares. Então, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é o decantador já pré-fabricado, Então ele pode ser vendido para a escala industrial. E aqui essa inclinação aqui é devido então à presença de elementos tubulares. Então internamente ele vai ter elementos tubulares, Vocês estão vendo aqui na parte de cima, Aqui são placas, Também inclinadas que nem está aqui. Então internamente é o que tem nele. Qual que é a lógica de funcionamento do decantador de alta taxa? Relembrando, os decantadores a gente tem o dimensionamento pelo TAS, pela taxa de aplicação superficial, que é o que? Vazão sobre a área projetada. Então a gente estabelece um TAS, uma faixa, um valor de TAS, ou por ensaios, ou enfim, para ver a velocidade de sedimentação. E aí, com base nesse TAS, você tem aqui a vazão sua, é a vazão de projeto, um valor fixo. Então, consequentemente, você vai fazer o quê? Você tem que determinar então a área necessária do decantador. Então, daí que a gente tem isso aqui, que então a sedimentação ela depende então da área, não do tempo de detenção, E aí, então, dessa forma, você não precisa ter um volume de tanque para que ocorra então a decantação. Na realidade, você precisa ter elementos que aumentem a área equivalente. E no caso, é isso que as placas inclinadas, os perfis tubulares fazem. Elas aumentam então a área equivalente. Com isso, você trabalhando numa área equivalente, você consegue trabalhar com um TS bem maior, E aí, se você tem um TS bem maior, consequentemente, vocês vão ter uma área bem menor. Então, você vai ter unidades mais compactas, Outra coisa, que vocês também a gente tem uma eficiência maior, Então, você tem um efluente mais clarificado. Então, o que ocorre aqui, Você tem um decantador de alta taxa, ele é um tanque também, e nele é colocado esses elementos tubulares inclinados. Dentro aqui, esse elemento tubular, ele vai funcionar então como um decantador. Então, esse elemento aqui, ele é um tanque, ele está inclinado, é como se fosse um decantador aqui inclinado, e a partícula está vindo, escoando nesse sentido aqui, e ela vai sedimentando então até essa parte aqui do fundo do elemento tubular. Sedimento aqui, como isso daqui é inclinado, por gravidade depois isso aqui vai se autolimpando. Certo? Então é dessa forma que você tem vários elementos atuando com vários decantadores. Então isso aqui é um decantador, a partícula vem daqui, e ela vai encaminhando até chegar aqui ao fundo do elemento tubular, e isso aqui por inclinação depois ele vai para o fundo. Então daí vocês estão vendo também uma coisa importante, A água ela entra submersa, vem pelo fundo e vai até o topo. Então, primeira coisa é isso, Entrada da água submersa, Então ela vai vir aqui por baixo, vai entrar por baixo aqui dos elementos tubulares e indo então em direção ao topo. Isso daqui, ele pode ser então desse arranjo aqui, como vocês estão vendo, E outro arranjo que é o mais comum, Você tem um canal central de distribuição, Ele vai passando aqui também nesse sentido. Isso aqui é um corte aqui num decantador de alta taxa, E aqui você tem orifícios laterais que você vai ter entrada da água floculada. E aqui então as lamelas, ou elementos tubulares. A outra coisa, é a limpeza, A limpeza desse fluido vai ser no caso de remoção hidráulica, Então você tem aqui o fundo com uma inclinação, Recomendo que olhem depois a norma lá de ETA, para verificar então a inclinação, que a norma estabelece uma inclinação mínima para que você tenha uma boa descarga hidráulica. E a coleta da água decantada, então, que é por meio de vertedouros, ou também pode ser também por tubos perfurados, E aí, no caso, eles não precisam ser instalados só na região final, porque isso aqui não tem região final, Só está no topo e está com uma certa distância. Aqui também vocês estão vendo que isso aqui também acumula uma certa sujeira,
E aí que gera uma das também desvantagens, que de tempos em tempos você tem que limpar essa sujeira que fica acumulado aqui. Então isso daqui é um exemplo, né, já no 3D mais bem trabalhado. Então como é que é esse decantador, né? Então você tem aqui, ó, os vertedouros, os elementos, as lâminas, né, inclinadas, né, e aqui o fundo inclinado para descarga hidráulica. E aí a água entrando, então aqui você tem um canal de entrada de água, né, distribuição, e ela entra então para as laterais aqui no fundo. Vantagens, né? Você tem você tem uma área menor por causa do TS maior que você pode ser utilizado, né? Você pode então fazer um decantador de convencional, fazer reforma nele para instalar esses elementos tubulares e transformar ele num decantador de alta taxa. Então você tem essa vantagem de você adaptar, né, um decantador convencional no decantador de alta taxa, desde que você faça as adaptações para entrada e saída de água, né, do decantador. Desvantagem, né? Vocês viram a sujeira, né? Então vocês têm que ficar fazendo aquela limpeza de tempos em tempos. Crescimento também de algas aí, também que vai dificultar então a operação e manutenção. Falei com aqui da limpeza. E também você tem um cuidado também nessa construção dos dutos, das placas, aí para evitar que ocorra turbulência também nos escoamentos. Se tiver uma turbulência, né, você já vai ter problema de ressuspensão e aí isso vai prejudicar então o funcionamento. Aquilo ali tem que estar funcionando no escoamento laminar, né, para que você tenha uma boa eficiência. Então, na parte então, de decantadores, essa aqui é a última aula, né, gente? E então, a gente se vê então no próximo vídeo.